Jung mapeou dois arquétipos que explicam por que certas pessoas nunca se sentem em casa em lugar nenhum: o órfão e o andarilho. E o que ele descobriu sobre essas almas é tão perturbador que a maioria dos terapeutas evita esse tema, porque a verdade nua e crua é que algumas pessoas não nasceram para pertencer. Elas nasceram para algo completamente diferente. E se você está assistindo a este vídeo, provavelmente você é uma delas. A neurociência de 2025 confirmou o que Jung intuía há um século. A dor de não pertencer é processada nas mesmas regiões cerebrais que a dor física. A neurocientista Naomi Eisenberger, da UCLA, provou que a exclusão social ativa o córtex cingulado anterior dorsal e a ínsula anterior, as mesmas áreas que disparam quando você quebra um osso. Seu cérebro não distingue entre ser rejeitado por um grupo e ser fisicamente ferido. Mas aqui está o que ninguém te conta. Para algumas almas, essa dor nunca cessa. Não importa quantos grupos elas tentem integrar, não importa quantas vezes elas se adaptem, o sentimento de não pertencer permanece. E Jung descobriu o porquê. Se você sempre sentiu que está do lado de fora, olhando para dentro, se você já tentou se encaixar em famílias, grupos, comunidades e sempre sentiu que faltava algo, se você olha para as pessoas ao seu redor, vivendo suas vidas normais e pensa como elas conseguem, este vídeo foi feito para você, porque o que vou revelar nos próximos minutos não é uma mera explicação, é uma transformação. Vou te mostrar exatamente o que Jung descobriu sobre almas que não pertencem a lugar nenhum. Vou conectar isso com a neurociência mais recente sobre pertencimento e exclusão. E vou te dar algo que nenhum terapeuta convencional pode oferecer. Uma nova forma de entender por que você é assim e o que isso significa para a sua jornada. Mas primeiro, você precisa entender algo fundamental. A busca por pertencer é tão básica no ser humano que é arquetípica. Jung escreveu extensivamente sobre isso. Nós podemos não ser órfãos físicos no mundo real, mas muitos de nós sentimos que somos órfãos psicológicos ou emocionais. Sentimos que não estamos conectados à nossa família de origem, ou à tribo, ou à cultura em que nascemos. Sentimos que somos diferentes, como se não pertencêssemos de alguma forma. Essa é a definição junguiana do arquétipo do órfão. Não significa necessariamente que você perdeu seus pais. Significa que você carrega dentro de si uma sensação fundamental de desconexão, de estar separado, de ser um estrangeiro no próprio mundo. E esse arquétipo tem uma função muito específica no processo de individuação. Jung disse que o órfão dos contos de fadas está sempre numa jornada para encontrar seu verdadeiro lugar no mundo. E na maioria das vezes, isso através de muita provação e falso pertencimento. Ele tem que criar um novo mundo para si mesmo. Você entende o que isso significa? O órfão não encontra seu lugar. Ele cria seu lugar. Porque nenhum lugar que já existe foi feito para ele. Mas calma, porque aqui é onde a neurociência entra e muda tudo. Pesquisadores descobriram que a necessidade de pertencer é considerada a mais fundamental de todas as necessidades humanas. Grande parte do comportamento humano é motivada pela necessidade de formar e manter laços sociais, para sentir um senso desejado de pertencimento e a falta de relacionamentos interpessoais fortes e estáveis. É prejudicial para a saúde física e mental. Isso significa que seu cérebro está literalmente programado para buscar pertencimento. E quando não encontra,
Ele entra em modo de alarme. Estudos mostram que a exclusão social crônica causa mudanças estruturais no cérebro. O cerebelo mostra alterações em adolescentes que experimentam isolamento prolongado. As redes de grande escala, que controlam funções cognitivas e sociais, são afetadas. Então, temos um paradoxo neurológico. Seu cérebro precisa de pertencimento para funcionar bem. Mas se você carrega o arquétipo do órfão, você nunca consegue satisfazer completamente essa necessidade. Nenhum grupo parece certo. Nenhuma conexão parece suficiente. Você está constantemente buscando algo que nunca chega. E é aqui que Jung oferece algo que a neurociência sozinha não pode explicar. Jung identificou um segundo arquétipo que frequentemente acompanha o órfão, o andarilho, ou, como ele é chamado em algumas tradições, o vagabundo, o peregrino, aquele que vaga. O arquétipo do andarilho aparece como uma figura de profunda solidão, que passa pela vida, sem um lar fixo ou direção, inquieto, na busca por propósito e pertencimento. Ele tem o que Jung chamou de saudade de longe, uma nostalgia profunda, por lugares distantes, e a esperança de eventualmente encontrar um lugar na terra, onde realmente se sinta em casa. O andarilho anseia por um lar, mas não se sente em casa em lugar nenhum. Habita um espaço liminar, entre passado e presente, o familiar e o desconhecido. Se isso descreve você, se você sempre teve essa sensação de estar entre mundos, de nunca realmente chegar, você carrega o arquétipo do andarilho, e isso não é uma maldição, é um chamado. Mas antes de explicar esse chamado, preciso te mostrar algo que vai te incomodar. A maioria das pessoas que carrega esses arquétipos passa a vida inteira tentando se curar deles, tentando encontrar o grupo certo, a comunidade certa, o lugar certo, como se o problema fosse que elas ainda não acharam onde pertencem. Mas e se o problema não for esse? E se você não foi feito para pertencer a um lugar? E se você foi feito para pertencer a si mesmo? Jung escreveu algo que mudou completamente minha compreensão desse tema. Ele disse que, para o buscador de profundidade, o órfão oferece um tipo especial de promessa e uma magia profunda. Se conseguirmos sentar com aquela solidão tempo suficiente e parar de ser tentados a nos agarrar às fantasias do ego de falso pertencimento, um tipo de transcendência emerge, onde o órfão se torna luminoso e inteiro, e pertence tanto a ninguém quanto ao mundo inteiro, simultaneamente. Leia de novo. Pertence tanto a ninguém quanto ao mundo inteiro, simultaneamente. Isso é o oposto do que a sociedade nos ensina. A sociedade diz: encontre seu grupo, encontre sua tribo, pertença a algo maior que você. Mas Jung está dizendo que, para certas almas, o caminho é exatamente o oposto. É através do não pertencimento que elas encontram o pertencimento verdadeiro. A neurociência pode explicar isso de uma forma interessante. Pesquisadores da Catalyst, estudando 250 organizações em 6 países diferentes, descobriram que inclusão é um equilíbrio entre ter um senso de pertencimento e se sentir único. Inclusão significa que as pessoas se sentem similares aos colegas e reconhecidas por suas qualidades distintas. Percebe o paradoxo? Para se sentir incluído, você precisa se sentir, ao mesmo tempo, igual e diferente. Mas para quem carrega o arquétipo do órfão,
A parte diferente é tão dominante que nenhuma igualdade consegue balancear. E aqui está a virada. Em vez de tentar diminuir a sua diferença para caber nos grupos, você pode abraçar completamente sua diferença, até que ela se torne seu próprio território, seu próprio lugar, seu próprio lar. Carl Jung chamou esse processo de individuação. E para o órfão e o andarilho, a individuação tem um sabor muito específico. Ela começa quando você para de buscar pertencimento externo e começa a construir pertencimento interno. O órfão é chamado para algo superior. E esse algo superior é enfrentar sua própria sombra. Para fazer isso, ele deve virar as costas para a sociedade, porque essa é uma batalha que só pode ser travada sozinho. Você entende a radicalidade disso? Carl Jung está dizendo que a cura para o não pertencimento não é encontrar onde você pertence, é aceitar que você não pertence a lugar nenhum externamente, para poder descobrir que você pertence completamente a si mesmo internamente. Mas isso não é fácil. É aqui que muitas pessoas falham. A neurociência mostra que, quando somos excluídos, nosso cérebro entra em modo de autoproteção. Pessoas cronicamente excluídas mostram menor confiança interpessoal, preferem distâncias sociais maiores e têm ativação reduzida nas regiões límbicas e estriatais durante interações. Em outras palavras, quanto mais você não pertence, mais difícil fica tentar pertencer. Isso cria um ciclo vicioso. Você não pertence. Então seu cérebro se fecha. Seu cérebro se fecha. Então você pertence ainda menos. E o ciclo continua, até que você esteja completamente isolado. Não por escolha, mas por defesa. Carl Jung viu isso acontecer com muitos de seus pacientes. Pessoas que carregavam o arquétipo do órfão e tentavam resolvê-lo da forma errada, tentando pertencer mais, tentando se adaptar mais, tentando ser mais como os outros. E cada tentativa falhada só aumentava a dor. A solução que Carl Jung ofereceu é contraintuitiva. Ele disse que a solidão se torna a escola na qual a pessoa é forçada a aprender a suportar sua singularidade como indivíduo. E, de fato, esse tema forneceu a Carl Jung o núcleo de seus escritos posteriores sobre individuação. Você não supera o não pertencimento pertencendo. Você supera aprendendo a habitar seu não pertencimento conscientemente, transformando-o de uma ferida em um território, de uma maldição em um dom. E é aqui que o conceito junguiano de self entra. O self não é o ego. O ego é a parte de você que quer pertencer, que quer ser aceito, que sofre com a rejeição. O self é a totalidade de quem você é, consciente e inconsciente unidos. E o self não precisa pertencer a nada externo, porque ele já é completo em si mesmo. Quando você se conecta com o self, algo mágico acontece. A dor do não pertencimento não desaparece completamente, mas ela muda de qualidade. Ela deixa de ser uma ferida aberta e se torna uma porta para um tipo de liberdade que pessoas que pertencem facilmente nunca vão conhecer. Carl Jung escreveu que, se um homem sabe mais que os outros, ele se torna solitário. Mas a solidão não é necessariamente hostil à companhia, pois ninguém é mais sensível à companhia do que o homem solitário. E a companhia só prospera quando cada indivíduo lembra sua individualidade e não se identifica com os outros. Isso é profundo. Carl Jung está dizendo que a melhor companhia vem exatamente de pessoas que não precisam dela, que estão completas em si mesmas, que não estão buscando nos outros o que deveriam encontrar em si.
E, ironicamente, quando você para de precisar pertencer, você começa a atrair as conexões certas, não por necessidade, mas por ressonância, não por desespero, mas por abundância. Então, como você faz isso na prática? Como você transforma o arquétipo do órfão, de uma ferida em um dom? Primeiro, você precisa parar de se culpar por não pertencer. Isso não é uma falha sua, é a configuração da sua alma. Algumas pessoas vieram para pertencer a grupos, outras vieram para criar novos territórios. Você é do segundo tipo. Segundo, você precisa fazer as pazes com a solidão. Não a solidão que dói, a solidão que transforma. Carl Jung praticava o que ele chamava de imaginação ativa. Momentos deliberados de isolamento, onde ele conversava com partes de si mesmo, que normalmente ignorava. Esse tipo de solidão não é vazio, é povoada por você mesmo. Terceiro, você precisa construir seu próprio território interno. Isso significa desenvolver valores que são seus, não emprestados. Interesses que são genuínos, não performados. Uma identidade que vem de dentro, não de fora. Quanto mais sólido esse território, mais confortável você fica, não pertencendo a territórios externos. Quarto, você precisa aprender a diferença entre isolamento e soberania. Isolamento é quando você está sozinho porque ninguém te aceita. Soberania é quando você está sozinho porque você escolheu. O órfão e o andarilho começam no isolamento, mas o objetivo é chegar na soberania. Quinto, você precisa encontrar os outros órfãos, porque aqui está o paradoxo final. Pessoas que não pertencem a lugar nenhum frequentemente encontram pertencimento umas nas outras, não em grupos organizados, não em comunidades estruturadas, mas em encontros aleatórios, conversas profundas, conexões que parecem vir de outra vida. Carl Jung chamava isso de encontrar membros da mesma tribo espiritual. A neurociência chamaria de sincronização neural entre cérebros compatíveis. Quando dois órfãos se encontram, algo acontece, eles se reconhecem, não precisam explicar, não precisam se justificar, simplesmente sabem. E esse tipo de conexão é mais profundo do que qualquer pertencimento grupal, porque não é baseado em regras externas, é baseado em reconhecimento de almas. Então, o que realmente acontece com sua alma quando você não pertence a lugar nenhum? Ela sofre. Primeiro, porque o cérebro está programado para buscar pertencimento. E a dor da exclusão é real e física. Ela busca. Depois, tentando encontrar o grupo certo, o lugar certo, as pessoas certas. E frequentemente falhando. E ela desiste, em algum momento, de tentar pertencer da forma convencional. E esse é o ponto de virada. Ela volta para si mesma e começa a construir um lar interno, um território próprio, uma identidade que não depende de validação externa. Ela transcende, finalmente, o paradoxo do órfão, pertencendo a ninguém e ao mundo inteiro simultaneamente. E nesse estágio final, algo interessante acontece. As conexões certas começam a aparecer, não porque você estava buscando, mas porque você parou de buscar. E quando você para de emanar necessidade, você começa a emanar presença. E presença atrai presença. Se você chegou até aqui, se sentiu que essas palavras tocaram algo que você nunca conseguiu nomear, quero te fazer um pedido. O YouTube tem aquele coração dourado embaixo do vídeo. O Super Thanks. Quando você clica nele, você não está apenas apoiando este canal. Você está dizendo, eu sou um dos órfãos. Eu entendi.
Continue revelando essas verdades que ninguém mais fala. Cada super thanks é um sinal de reconhecimento. Um órfão reconhecendo o outro. Isso é exatamente o que Carl Jung descreveu. Almas que não pertencem a lugar nenhum, encontrando um senso de pertencimento umas nas outras. Não em grandes grupos, não em comunidades extensas, mas em momentos de conexão real, momentos de pura empatia. Agora, eu tenho uma pergunta para você, e eu realmente quero que você responda nos comentários abaixo. Carl Jung disse que o órfão deve virar as costas para a sociedade, para enfrentar sua própria sombra. Aqueles aspectos de si mesmo que você talvez tenha evitado. Quando foi o momento, o instante exato, em que você percebeu que não pertencia, que não ia se encaixar e que, talvez, não fosse para se encaixar? Compartilhe sua história conosco. Pode ser uma única frase, pode ser um parágrafo inteiro, mas, por favor, seja honesto. Porque quando você escreve sobre a sua experiência de não pertencimento, algo muda. Você transforma uma ferida em uma declaração de força e resiliência. E talvez alguém lendo o seu comentário vá pensar, pela primeira vez em muito tempo: eu não estou sozinho nessa jornada. E nesse momento, dois órfãos se encontram. Duas almas se reconhecem em meio ao caos. E o paradoxo se completa, pertencendo a ninguém em específico e a tudo ao mesmo tempo. Esse é o dom secreto do órfão. Essa é a terra prometida, que o andarilho está buscando a vida inteira. E, na verdade, sempre esteve dentro de você, esperando pacientemente que você parasse de procurar lá fora, nas validações externas, para finalmente poder encontrá-lo aqui dentro, no seu eu autêntico.